Oi, seja muito bem-vinda a mais um vídeo no canal. Deixa eu colocar meu livro aqui, né, meu povo? Pra vocês verem o bendito seja o lar. Tá bonito aí? Tampei a decoração toda, né? Deve estar uma peripécia isso daí. Deve estar... Não sei se vai estar bom, se vai estar ruim. Mas deixa ali meu livrinho pra vocês se lembrarem que eu lancei um livro que tem a versão física para quem mora em Belo Horizonte e a digital para quem não é de BH. Se Deus quiser, em breve teremos para todo o Brasil. Quem comprar a versão digital e depois, quando eu disponibilizar para o Brasil, quiser comprar a versão física, eu vou dar desconto. Mas aí a gente pensa nisso depois, porque eu tô ficando doida essa semana, que as coisas aqui em casa estão uma loucura, porque eu também tô lançando um outro... Vou falar sobre isso depois. Nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre uma coisa muito interessante, tem que falar um pouquinho mais devagar, né? Que eu tenho visto muitas vezes no YouTube aqui, essa coisa de construindo a vida dos meus sonhos em 30 dias, ou construindo... 30 dias não, né? 3 meses, 6 meses, e etc. Então isso tá meio que na moda desde o final do ano passado, início desse ano, e eu acho que a tendência é aumentar um pouco ainda, e eu queria conversar sobre isso com vocês. E as pessoas têm essa questão, né, de eu quero alcançar a minha vida dos sonhos, e eu também, né, já pensei muito nisso, já quis muito isso, de alcançar a minha vida dos sonhos, aquela vida perfeita, magnífica, uau, e a gente meio que quer isso, né. E muitas vezes quando a gente deseja isso, a gente deseja as coisas muito terrenas, assim, sabe? A gente quer o quê? Uma casa do nosso jeitinho, sabe? Quando eu vou imaginar a minha vida dos sonhos, assim, pensando em viver aqui para sempre, viver nessa terra para sempre, que normalmente a gente pensa dessa forma, né? Aí eu imagino ali a minha casa com um quintal grande, talvez, assim, no meio das montanhas, assim, sabe? Com uma hortinha, um cavalo, meu cachorro correndo pra lá e pra cá, aquele silêncio, que tá vendo como minha rua é barulhenta? Um silêncio maravilhoso e várias coisas, né, que a gente sonha. Uma casa cheia de criança, todo mundo saudável, todo mundo uau! E pode ser que eu um dia tenha essa minha casinha nesse lugar maravilhoso, nessa, sabe, no meio, olhando para as montanhas, com uma cerca branquinha, com flores para eu cuidar, fazendo a minha própria manteiga, sabe, tirando leite da vaca, fazendo a minha própria manteiga. A gente sonha com isso e pode ser que um dia eu alcance isso. Pode ser, quem sabe, né? A gente vai ser positivo nesse vídeo. Só que quando eu chegar lá, eu vou ter outra vida dos sonhos. Algo sempre vai me gerar uma certa insatisfação. E a gente tem muitos sonhos, né? A gente tem muitos sonhos. A gente sonha com o casamento perfeito, com a casa perfeita, com o trabalho perfeito, com a conta bancária perfeita, né? Não que essas coisas, né? Uma conta bancária recheada, um casamento muito bom, uma casinha no campo, fazer a própria manteiga, ter muitos filhos, não seja algo incrível, incrível, espetacular. Eu tenho certeza que é algo incrível. Essas coisas são coisas boas. Mas, existe um mas. Elas são insuficientes. Com esses vídeos que tem essa proposta de eu vou fazer um relato da minha vida dos sonhos, construindo a minha vida dos sonhos em tantos dias, embora seja legal que essas pessoas querem alcançar, e assim, eu não tô aqui pra criticar isso, tá? Você desejar criar bons hábitos e você se esforçar pra isso são coisas boas, não vou ir contra isso, você trabalhar de forma honesta, de forma moral, desde que você esteja fazendo de forma moral, não tenho nada contra isso de forma nenhuma. Só que eu tenho um balde de água fria. Vou até tomar uma aguinha porque eu tô até suando aqui. Eu vou ter que jogar um balde de água fria. Que é o seguinte. Nós não alcançamos a nossa vida dos sonhos aqui nessa terra. Como eu estava dizendo, mesmo se eu morar na casa perfeita, no meio das montanhas, fazer minha própria manteiga, com meu marido maravilhoso, um tanto de filho, um tanto de bicho, toda felizinha, ainda assim, eu não vou ter alcançado a minha vida dos sonhos. Eu posso olhar para tudo aquilo e falar assim, nossa, que vida incrível, nem parece a minha vida. Mas eu não vou ter alcançado a minha vida dos sonhos. Porque no nosso coração existe um desejo que nada neste mundo pode satisfazer. Como explicou Lewis. Isso só pode significar que fomos feitos para um outro mundo. Salomão escreve em Eclesiastes 3:11 que Deus colocou no coração do homem a eternidade. E Emílio Garofalo Neto vai falar que é proposital de Deus que a gente veja esse mundo, que a gente anseie por coisas, mas a gente nunca se sinta plenamente satisfeito nesse mundo. A gente pode viver bem nesse mundo, mas a gente nunca vai se sentir plenamente satisfeito nesse mundo. Porque as coisas aqui são passageiras, é tudo vapor, é tudo vaidade. Os nossos olhos precisam estar
acima do céu, acima do sol, né? Que ele vai chamar, né? No livro Isto é Filtro Solar. Nós precisamos olhar para aquilo que não é daqui, para aquilo que é eterno, para o Senhor. Porque só olhando para o Senhor, as coisas debaixo do sol fazem sentido. E diante disso, diante dessa realidade, eu quero iniciar um quadro aqui com vocês, que é um quadro saindo dos moldes do mundo. E eu sei que tem muita coisa que a gente fala, que todo mundo fala, e que são coisas padrão da vida cristã, mas nesse eu vou tentar trazer algumas coisas um pouco diferentes, um pouco que passam mais despercebidas nas nossas vidas. E é aquela coisa, né? Eu não quero trazer aqui uma lista de regras pra gente. Acho que eu não expliquei muito bem o quadro, né? A terceira vez que eu gravo esse vídeo, porque eu não estava explicando bem nas últimas vezes, eu espero que dessa vez eu esteja explicando bem. Esse quadro tem o objetivo de quê? De te ajudar, de me ajudar também juntos, assim, a gente vai ajudando uns aos outros. Então você comenta aqui as coisas que você vai deixando de fazer, as coisas que você acha que um cristão não deve fazer de jeito nenhum. E eu vou contando aqui também as coisas que eu acho que um cristão não deve fazer de jeito nenhum, com base na Bíblia, claro. Mas aí a gente vai conversando aqui, então a gente vai trocando ideias aqui no vídeo, nos comentários e tudo, sobre sair dos moldes do mundo. Porque às vezes a gente fala que a gente é cristão, mas a gente vive de uma forma tão ruim, né? Tão errada. E essa série aqui, esse quadro, tem o objetivo de olhar, construir a nossa vida como cristãos melhores, sabe? Saindo dos moldes do mundo. Não é criando a minha vida de sonhos, porque eu acabei de falar que a gente não vai, sabe? Mas tirando o nosso olhar daqui, sabe? Vendo agora bem e esperando o ainda não. Talvez seja algo assim. E eu nem sei o nome que eu vou colocar, se vocês tiverem um nome pra me sugerir, fica à vontade aqui nos comentários. A primeira coisa que eu queria trazer pra vocês aqui é sobre tem uma coisa antes, que é nós só somos transformados por meio de Cristo. Então, só quando Cristo está na nossa vida que nós somos transformados. Sem Ele, não adianta de nada. Sem Ele, nossas intenções são erradas, nossas ações são más. E nós precisamos de Cristo para a gente redimir a nossa vida como um todo, nossas ações, nossas intenções. Então, nós precisamos estar nele. E vale dizer também que o que eu vou propor aqui, o que a gente vai conversar aqui, não são meios para que a gente alcance a graça de Deus, mas porque Deus derramou a sua graça sobre as nossas vidas, nós podemos então responder em obediência, responder de uma forma positiva ao Senhor. Então aqui a gente não está tentando alcançar o favor de Deus, porque nós recebemos o favor de Deus, nós respondemos a Ele. E a primeira coisa que eu queria conversar com vocês aqui é a mentira. E quando a gente fala mentira, a gente fala assim, mentira horrível, né? Sim, mentira horrível. Mas a mentira tá muito comum nos nossos dias e isso é algo que eu tenho ficado um pouco incomodada. E é assim, né? Já vou expor as pessoas aqui de cara assim. Não vou expor com nomes, não. Mas esses dias eu estava com uma pessoa, vou contando pra vocês alguns casos assim. Esses dias eu estava com algumas pessoas eram adultos, a gente estava saindo e uma pessoa é mãe e virou e falou assim, nossa, eu tive que ficar lá com as crianças que eu tava indo trabalhar, porque eu não posso contar que eu tava indo pro cinema, porque senão eles iam querer vir comigo. E eu parei, falei assim, aí eu cheguei em casa e falei assim, marido, pois a gente vai ensinar os nossos filhos que vai ter momento que eles não vão pro cinema com a gente, que é tempo de ir pro cinema e que é tempo deles irem dormir. E eu falei, cara, uma mentira comum, né? Uma mentira que todo mundo conta. Vou falar com o meu filho que eu vou ali comprar bala, quando na verdade eu vou trabalhar, mas aí eu trago na volta um bala pra ele, né? E a gente vai contando pequenas mentiras. Eu vou contando situações porque é mais fácil a gente identificar com elas, né? Esses dias eu tava com uma outra pessoa, essa pessoa tava no telefone aqui contando os podres de todo mundo, mas pelo menos eu não dou nome aos bois. Essa pessoa tava no telefone e ela virou pra pessoa que ela conhece e falou assim, não, já tô no caminho. Aí eu virei e falei assim, você está no caminho? Você não está no caminho. Você está aqui, neste lugar, neste momento. Você não tá indo. E a pessoa tava no meio de uma outra atividade. Eu falei, você não está indo. E aí, graças a Deus, uma pessoa que eu tenho liberdade pra chamar esse tipo de atenção, de puxar a orelha, porque a gente precisa puxar a orelha de quem a gente ama, né? E aí, na mesma hora, a pessoa se corrigiu, já deu a explicação correta, sem precisar dar explicações demais, mas já deu uma explicação verdadeira, que é diferente de falar estou no caminho quando não está no caminho. Outra situação é uma situação que eu quase passei, foi um quase passei esses dias. Tinha um evento que eu deveria ir
E aí eu mandei mensagem pra minha amiga falando que eu não conseguiria ir nesse evento mais. E eu não dei explicação. Falei assim, olha, sinto muito, não vou conseguir ir no evento. E aí eu falei, cara, ela vai me perguntar porque eu não consegui ir no evento. Eu falei, eu não posso falar que eu tô passando mal, eu não posso mentir, não posso mentir. Eu falei, eu vou ter que falar com ela que eu acordei atrasada, e eu vou ter que falar com ela que eu acordei atrasada e muito produtiva, que eu sentei para trabalhar e que eu trabalhei o dia todo, porque eu tava com algumas demandas atrasadas, porque eu tive uma semana péssima. E eu falei assim, eu vou ter que contar pra ela que eu não fui porque eu precisei trabalhar e porque eu acordei atrasada. Eu falei, meu Deus. E aí eu fiquei assim, né? Eu fiquei esperando ela me perguntar, mas ela não me perguntou. Ela vai descobrir aqui agora nesse vídeo se ela assistir, né? Vamos ver se ela assiste os meus vídeos. Mas a gente tem essa tendência, né? A querer contar uma mentira para fugir de uma situação desagradável. Ah, eu tô no caminho. Ou, não, eu vou chegar às 7. E aí chega às 7h30. Ou, não, eu não fui porque eu estava passando mal. Era preguiça? Era porque você estava assistindo uma série? Foi porque você acordou atrasado? A gente vai criando desculpinhas e a gente acha que as nossas desculpas são inofensivas, mas não são. O cristão precisa ter palavra. O nosso Senhor Jesus nos chama a isso. Que o seu sim seja sim. Você não precisa jurar por Deus. Você não precisa jurar por nada, porque a sua palavra deve ser suficiente. Você não precisa ficar dando o nome do Senhor para as coisas, porque a sua palavra deve ser suficiente. Você não precisa falar assim, pode cair um raio na minha cabeça se eu estiver mentindo. Não, a sua palavra tem que ser tão de confiança que você não precisa usar o raio. A questão é que a gente foge do desconforto. Desconforto de uma opinião impopular, desconforto de dizer não. Cara, a gente precisa aprender a falar não. Não tenho tempo, não consigo chegar no horário, tenho uma reunião que termina 4 horas, eu não consigo estar nesse lugar às 4h30. Pode ser às 5? A gente precisa aprender a falar não. A gente precisa aprender a falar, não me sinto confortável fazendo isso. Nós temos que falar a verdade. O nosso sim precisa ser sim. O nosso não precisa ser não. Então, este primeiro vídeo falando sobre uma vida melhor, acho que é uma vida melhor. Primeira coisa é, pare de mentir. Não minta. Que a sua palavra seja suficiente, porque que a sua palavra tenha tanta credibilidade que você não precisa jurar por nada. Você não precisa nada. Como diz meu avô, o fio do bigode é suficiente. Gente, meu avô tem muito isso, né? Que se ele falou uma coisa, é aquilo. Eu tenho um irmão na igreja também que eu acho incrível, que você pode falar com ele assim, me encontra no dia 14 de fevereiro aqui às 3 horas. Uma vez, você não precisa confirmar, você não precisa nada. Ele vai estar 14 de fevereiro às 3 horas naquele lugar. Porque a palavra dele, aquele combinado, é suficiente. Nós precisamos que a nossa palavra seja forte assim. Que as pessoas olhem para nós e falem assim, não, eu preciso cumprir com o compromisso com aquela pessoa, porque a palavra dela é válida. Porque o que ela diz é real. Se essa pessoa falou que vai chegar em tal lugar a tal hora, isso é verdade. Se ela falou que aconteceu dessa forma, é verdade. Porque ela fala a verdade. Se ela não veio porque ela passou mal, é verdade, porque o dia que ela não estava afim, ela falou, não estou confortável para ir. Que o nosso sim, que o nosso não seja não, que a nossa palavra tenha valor, porque isso glorifica ao Senhor e isso dá bom testemunho de nós como cristãos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de comentar aqui algo que você percebe que a gente tem que parar de fazer, alguma coisa que assim, que é muito comum no nosso dia, mas que nós precisamos parar de fazer, quase um pecado aceitável, como diria o Iago Martins. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, se inscreva aqui no canal para mais vídeos como esse. Um beijo e até a próxima!